Fala pessoal, tudo bom? Professor Silvio aqui. Nessa aula a gente vai fazer a correção do nosso simulado aqui, beleza? Vamos lá então para a primeira questão. Assinale a afirmativa que melhor descreve a relação entre hardware, software e periféricos em um sistema de computador. Então, relação de hardware, que é a parte mecânica, software, que são os sistemas, né? Os programas de forma geral, e lembrando também, no caso, que quando a gente fala sobre a questão de periféricos, periféricos ainda está incluso dentro de hardware, tá? É um item dentro de hardware. Legal. Vamos lá então. A letra A diz o seguinte: os periféricos são programas instalados no hardware para otimizar o desempenho do sistema operacional. O que eu acabei de falar. Quando a gente fala de periféricos, periféricos ainda compõem o assunto de hardware, tá? Então, periférico, o que são os periféricos? Teclado, mouse, impressora, webcam, microfone, monitor, certo? Isso são os periféricos. Então, são equipamentos. E se é equipamento, é hardware. Então, periféricos não são, né, o que ele fala aqui, não são programas. Então, letra A está errado. Letra B, o software é responsável pelos periféricos. Mesma coisa, ó, software são os programas de computadores. Word, Excel, Windows, né? E por aí vai. E ele é responsável pelos periféricos, enquanto o hardware gerencia as operações de entrada e saída. Veja, ele diz que o software é responsável pelos periféricos. Quando eu coloco software, fica muito vago, tá? Vamos entender um ponto importante aqui. Se ele falasse que o sistema operacional é responsável aí pela execução dos periféricos, a gente poderia considerar como verdadeiro, tá? Como certo. Quando ele coloca o software, fica muito vago. É a mesma coisa que eu falar, o Word é responsável pelos periféricos. Não. O Excel, o Google Chrome é responsável pelos periféricos. Não. Agora, o sistema operacional, este sim, ele é responsável pelos periféricos. No caso, o Windows é responsável pela execução dos periféricos, pelo funcionamento correto dos periféricos. Sim, o papel do sistema operacional justamente é fazer essa manutenção, mas fazer o gerenciamento dos equipamentos de hardware de forma em geral, que eles se comuniquem com o software que é você e o usuário que estamos utilizando. Então, o sistema operacional está intermediando essa operação. Agora, eu falar o software de forma geral, aí isso torna a questão, né, incorreta, porque software fica muito genérico. Letra C. O software e o hardware são termos intercambiáveis, respectivamente. Um se refere aos programas de software e outro gerencia os periféricos. Então, o que seria, primeiro de tudo, o que é o termo intercambiável, né? Esse termo aí, ele quer dizer o seguinte, que se eu trocar as palavras, o significado vai manter o mesmo. Quer dizer que, se eu trocar hardware por software ou software por hardware, o significado vai ser o mesmo, ou seja, tá errado, tá? Porque não é o mesmo significado, são significados específicos. Software tem um significado específico, hardware tem um significado específico. Então, eles não são, né? Eles não são termos intercambiáveis no caso, tá? No caso, sim, o software se refere aos programas e o hardware aos periféricos, ao hardware em geral, né? Os equipamentos em geral. Só que não são termos intercambiáveis. Letra D. O hardware refere-se aos dispositivos físicos, exatamente. Software são os programas que controlam esses dispositivos. E os periféricos são componentes internos ou podem ser também externos, né? Interno pode ser uma placa de vídeo, uma placa de rede. Externo, a webcam, impressora e por aí vai. Teclado, mouse. Então, nosso gabarito, alternativa letra D. Próxima questão. Próxima questão diz que uma servidora do Conselho Regional de Psicologia da Bahia, terceira região, precisa alterar algumas configurações básicas do Windows 10 em seu computador de trabalho para otimizar a organização de arquivos e a segurança do sistema. Ela deseja, por exemplo, configurar rapidamente as permissões de pastas, personalizar a barra de tarefas e ainda verificar as atualizações do Windows. Durante esse processo, a servidora ficou em dúvida sobre alguns recursos e funcionalidades do Windows. Assinale a afirmativa incorreta, ou seja, errada, a respeito das funcionalidades de configuração do Windows 10. A letra A diz que a barra de tarefas do Windows pode ser personalizada para exibir ou ocultar ícones de aplicativos
em execução ou fixados, bastando acessar as configurações da barra de tarefas no menu iniciar. Pessoal, barra de tarefas dentro do computador é aquela, né? A gente tem a área de trabalho ou desktop, né? Barra de tarefas é aquela barra que fica aqui embaixo no rodapé. Você tem o relógio aqui, né, no cantinho. Aqui no Windows 10 você tem o botão do menu iniciar. E aqui você tem os ícones dos programas para acessar de forma mais rápido ou dos programas que estão abertos, né, que você está utilizando. Então, tá correto a letra A, né? Tá correta porque você pode fazer isso dentro da barra de tarefas. Então, ele quer a errada. Letra B. O Windows 10 possui um recurso chamado Windows Update, que permite buscar e instalar automaticamente atualizações de segurança e melhorias do sistema. Até aqui está correto, e isso é a função do Windows Update, é a atualização do sistema. Do mesmo jeito que você tem atualizações, por exemplo, no seu celular, eu uso, não importa se você usa o iOS ou usa Android, né, do celular. O que é importante é saber que existem atualizações recorrentes que são melhorias para o sistema operacional do celular e não é diferente também para o sistema operacional Windows, tá bom? Aí, continuando. Pode ser acessado lá em configurações, atualização em segurança. É o caminho correto dentro lá de configurações para você mexer com a opção do Windows Update. Letra C. A redefinição de senha de um usuário local do Windows só pode ser feita por meio do prompt de comando, com privilégios de administrador, sendo impossível redefini-la em configurações ou no painel de controle. Errado. Por quê? Lá no painel de controle, por exemplo, tem uma opção dentro do painel de controle. O que é? É a área geral central do Windows, onde você faz todas as configurações. É lá no painel de controle. Muito bom. Lá no painel de controle tem uma opção chamada contas de usuário. Lá eu consigo fazer o processo de redefinição da minha senha, por exemplo. Então, redefinir a minha senha por ali é uma opção. Outra opção que você tem para redefinir senha é pressionando Ctrl Alt Delete. Ele vai abrir um menu de opções e lá você tem a opção também de trocar senha. Prompt de comando é um recurso que tem no Windows 10, mas que você executa comandos somente pelo teclado, né? Normalmente você utiliza para comandos de rede, para configurações de rede e tudo mais, tá? Então, errada está a alternativa letra C. Essa é a nossa alternativa errada, que tem várias formas de você poder trocar a senha do computador. A letra D diz que para gerenciar as permissões de uma pasta é possível clicar no botão direito, legal, na pasta desejada, selecionar propriedades, na guia segurança, você vai mexer com as opções de permissões de pasta. Lá você pode colocar uma pasta somente leitura, quer dizer que não pode alterar o conteúdo. Você pode daí dar permissões para usuários, para ele poder alterar os conteúdos da pasta, criar outros arquivos ou pastas e tudo mais. Então, correto também a alternativa letra D. Vamos lá então para a questão de número 3. Questão de número 3, a gente tem aqui uma imagem, tá? E aí a questão diz, analise o seguinte documento produzido no Word 2013. Na parte superior do arquivo foi criado um cabeçalho para o documento para colocar o nome da empresa e o endereço e o número de página. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho o cabeçalho aqui, né? E aqui, por exemplo, eu tenho o número de páginas. Quais são os passos para inserir um cabeçalho em um documento do Word, né? Aqui é sobre você conhecer a ferramenta do Word, tá? Então, para a gente ser bem objetivo. A opção de inserir cabeçalho e rodapé fica em qual guia dentro do Word? Fica na guia, ó, que nem ele fala, guia layout de página? Não, em layout de página você não tem a opção de cabeçalho e rodapé. Fica na guia inserir? Sim, fica na guia inserir. Fica na guia revisão? Não, não fica na guia revisão. Não existe essa opção no Word? Sim, existe e está na guia inserir e lá você tem a opção de cabeçalho e rodapé, tá? Onde lá na guia inserir você vai ter a opção para inserir tabela, imagem, Word Art, capitular, várias outras opções, número de páginas e inclusive a opção de cabeçalho e rodapé. Vamos lá para a questão número 4, bem tranquila aí, número 3. Observe a seguinte tabela de produtos eletrônicos feitas no Excel. Qual a fórmula utilizada para calcular o valor acumulado? Tá? Valor acumulado, ó, que é este valor que está na coluna C, né? Na coluna C, eu tenho aqui o valor unitário, perdão, a coluna C não, li errado, né? Ali é valor unitário. Deixa eu apagar aqui. Na coluna D está o valor acumulado. Deixa eu pegar aqui. Valor acumulado está aqui, ó.
Aqui temos valor acumulado na coluna D. Então, o que dá para entender aqui, né? Ele tem um valor acumulado. Então, ó, o valor unitário é 65, por exemplo, R$ 65 unitário, né? Então, 3 vezes 6, 18, né? Aí seria 1.800 com 5, ou seja, ele está multiplicando a quantidade de vendas vezes o valor unitário. Essa multiplicação gera o valor acumulado de vendas aqui. Legal? Então é isso que está acontecendo aqui, ó. Se você pegar aqui, ó, 50 vezes 54, 270, né? No caso, 2.700, né? No caso, 2.700, tá? Então, ele está usando a função de concatenar? Não, porque concatenar é apenas para unir valores, tá? Concatenar apenas vai unir valores e nada mais, não vai fazer nenhum tipo de cálculo no caso. Ele está usando a função de soma? Também não. Não usa a função de soma, porque se eu somasse 65 mais 30, ficaria 95 no caso. A função truncar é uma função para retirar o número de casas decimais de um número, sem arredondar ele. Então ele vai tirar a quantidade de casas decimais de acordo com você pode pedir para tirar, dependendo do número, 2 casas, 1 casa decimal, tudo mais. Então ele retira a quantidade de casas decimais, mantendo a fração do número inteiro. Mas o que foi usado foi a função multi, né? Olha lá, por exemplo, multi B3 vezes C3. B3, que é 30, vezes C3, que é 65, por exemplo. Então, essa é a função. A função multi é a função de multiplicação, tá bom? Todas essas funções das alternativas, é importante falar que elas existem, né? Mas com as funções, né? Com os resultados que eu acabei de mencionar aqui. Então, no caso, foi usada a função de multiplicação. Então, multiplicação de B3 até C3, no caso, né? B3 até C3, isso, que é o 30 vezes, aí ele multiplica um pelo outro, correto. E a nossa última questão aqui, que fala que um banco de dados é uma estrutura computacional compartilhada e integrada que armazena um conjunto de dados do usuário final, ou seja, fatos brutos de interesse para esse usuário. Em relação aos bancos de dados, assinale a afirmativa correta. A letra A diz que uma tabela pode conter mais de uma chave estrangeira. Vamos já falar sobre isso aqui. Vamos dar uma olhada nas outras alternativas. Um banco de dados é uma estrutura que contém somente uma tabela? Não. Um banco de dados pode conter milhares de tabelas, tá? Lembrando que cada tabela, que é uma entidade, por exemplo, eu tenho a tabela aluno, com a tabela curso, com a tabela, sei lá, aluno, curso, pode ter a tabela de livraria, de livros, uma série de coisas aí. Uma tabela contém somente um campo, ou seja, apenas uma coluna? Não. Lembra que cada coluna dentro de uma tabela de um banco de dados é um atributo, é uma característica. Então, falando da tabela aluno, eu posso ter a coluna de nome, eu posso ter a coluna de endereço, eu posso ter a coluna, né? Cada um é um atributo. Eu posso ter a coluna do curso que ele está fazendo na faculdade, eu posso ter a coluna, por exemplo, do nome do pai, nome da mãe, por aí vai, entende? Então, uma tabela pode ter várias colunas. As colunas representam atributos, são características, no caso. Um campo pode conter mais de um tipo de dados de campo. Por exemplo, pode ser declarado date e integer ao mesmo tempo. Não. Cada campo de uma tabela, ele pode ter uma estrutura de uma definição. Se o campo é do tipo data, ele vai aceitar, né, dos tipos datas. Idade, por exemplo, ele vai ser do tipo inteiro. Não pode ser idade colocado do tipo data, porque a idade é um número inteiro. Aí o cara, 20 anos, 35 anos, 22 anos, né? É um número inteiro. Quando eu coloco lá que aquele campo ele tem ele vai ser do tipo data, então ele vai ter um padrão de inserção ali de dados dentro daquele campo. Então não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo. Cada campo vai ter uma característica específica. E falar que uma tabela pode conter mais de uma chave estrangeira, tá certo, porque às vezes uma tabela pode puxar outros códigos de outras tabelas. Lembra que uma chave estrangeira dentro de uma tabela, ela é chave primária em outra. Então, por exemplo, se eu tenho lá na tabela aluno código do curso é chave estrangeira. Por quê? Esse código está lá na outra tabela de cursos que representa aquele curso que a pessoa está fazendo. Mas eu posso ter outras chaves estrangeiras também, puxando dados principais de outras tabelas, tá bom? Por isso, gabarito alternativa letra A, no caso. Tudo bem?
Com isso aí a gente finaliza a nossa resolução, né, de questões e a gente se fala em uma próxima aula.